Tudo bom? Vamos entender nesse vídeo como que você pode ajudar seus clientes a construir um bom planejamento financeiro para a aposentadoria, para que este cliente tenha uma aposentadoria confortável, digna, com qualidade de vida. Esse é um tema muito importante porque muitos profissionais, talvez a maioria dos profissionais, que se colocam nessa posição de construir esse planejamento e até mesmo de acompanhar a execução desse planejamento, acabam entregando uma peça de planejamento frágil, justamente por subestimar a complexidade e não só isso, a importância dessa peça. Reflita comigo que imagina que eu vou ajudar uma pessoa a se planejar para ter uma super festa de aniversário. Vai ter uma festa de aniversário diferente, vai custar mais dinheiro, e a gente coloca isso dentro de um plano. E há poucos meses, ou de repente há poucas semanas dessa festa, a gente descobre que tinha um ponto cego. Um custo mal dimensionado, não tinha margem de manobra para imprevistos, alguma coisa que fez com que aquela festa sonhada não pudesse acontecer. Sempre que a gente se propõe a criar um plano e seguir um plano, a gente não tem a garantia de que as coisas vão acontecer como a gente planeja, né? Até porque o futuro é impenetrável, como diria o Nassim Taleb, né? Mas o planejamento financeiro bem feito, ele considera essa incapacidade de penetrar o futuro, né? Então ele guarda consigo. Estava escutando barulho aqui, é porque teve venda aqui, tá? Venda não, pelo barulho isso aqui é meta. Mas vamos lá. Então você deve ter um pouco de flexibilidade, né, nessa peça de planejamento. Agora, imagina que a pessoa se propõe a guardar, a investir dinheiro, a ter disciplina durante 30 anos, né? Às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas assim, bastante tempo. E aí, quando chega lá às vésperas da aposentadoria, ela percebe que ela não pode estourar esse champanhe porque a conta estava errada. E aí você tem um problema muito grande de frustração e um problema muito grande de ordem financeira, porque agora eu não tenho mais o tempo que eu tinha à minha disposição e eu não tenho margem de manobra nenhuma, né? Então, essa aqui é uma peça do planejamento muito relevante, muito especial e que precisa ser construída e entregue com muito carinho. Vamos direto ao ponto, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Primeiro, o conceito desse planejamento e segundo, a prática dele. Essa parte da prática aqui é onde muita gente acaba metendo os pés pelas mãos. Antes de seguir, se você não é inscrito no canal, se inscreve. A Tech Finance é o ecossistema que tem tudo que você precisa para empreender de forma independente no mercado financeiro. Vamos lá. De forma conceitual, o planejamento para a aposentadoria, ele deve ter um olhar holístico, não é só a carteira de investimentos. Eu tenho que entender que eu quero sair do ponto A para o ponto B e eu estou trabalhando, gerando renda, controlando meu orçamento, poupando parte, né, do que eu ganho, investindo numa boa carteira de investimentos, com bons ativos, de forma diversificada, mas eu posso ter um acidente no meio do caminho. Eu posso ter um litígio, um divórcio. Então a gente tem que cuidar também de aspectos como a estrutura de proteções, de seguros, né? Tem que olhar para ver se faz sentido algum tipo de instrumento que dê eficiência tributária para esse plano, né? Às vezes a constituição de uma holding, às vezes a própria previdência privada. A gente também tem que observar como é que é a questão da sucessão, se o seguro contribui, se precisa de um testamento, enfim. Então a observação aqui, eu não me aprofundo nesses pontos nesse vídeo, mas aqui, para começar, o olhar é holístico. Agora, falando do uso dos recursos, que é o que todo mundo quer saber, assim, quanto que você gostaria de ter, né, a história da renda passiva, né? Uma renda que não dependa diretamente do seu trabalho para que você goze a vida, né? Para que você perpetue uma qualidade de vida desejável, digna, na sua aposentadoria. Então eu vou formar um estoque, né, dinheiro investido, patrimônio, e esse estoque vai me entregar um fluxo de renda passiva na data-alvo. A pessoa tem, por exemplo, 35 anos, ela vai falar, pô, aos 60, aos 65, aos 70 anos, eu quero não necessariamente parar de trabalhar, que muitas vezes e cada vez mais é um conceito tolo. Ele não é tolo para todo mundo, tem gente que tem esse desejo e é legítimo, mas muitas vezes querer de forma passional parar de trabalhar, muitas vezes é o atalho para nunca conseguir independência financeira, porque você tem que formar um estoque tão relevante que provavelmente você tem que ser apaixonado por aquilo que você faz para fazer muito bem, para ter uma renda alta que lhe permita acumular estoque. Mas você vai ter esse estoque que te dá, então, patrimônio investido, que rende juros, e esses juros vão ser suficientes para você arcar com o seu padrão de vida, e isso respeitando os impostos e respeitando também a inflação. Então,
O termo que eu, por exemplo, uso com os clientes quando eu estou explicando o conceito da renda passiva é a renda passiva líquida e real, ou seja, líquida de impostos e real no sentido de sempre descontando a inflação, porque a pessoa pensa que, poxa, com 20 mil eu na aposentadoria, se hoje eu recebesse 20 mil de forma confortável, eu estaria muito bem, mas 20 mil hoje tem um poder de compra muito provavelmente, né, e falando sobretudo de Brasil, bem menor, né, certamente vai ser bem menor lá na frente quando ela for precisar. Então a gente tem que considerar a inflação em todo o processo de acumulação e também, né, na etapa dos resgates lá na frente. E uma outra coisa também para refletir é que quando eu sou mais jovem, o meu estilo de vida demanda menos luxo, menos conforto. O que parece um luxo para o jovem hoje é uma necessidade básica para quem está lá na melhor idade, para quem está aposentado. Então, você quando é muito novo, viaja e dorme em 7 pessoas no mesmo quarto, num albergue, e tá tudo certo. Você quer ir para farra, beber e não precisa ter um travesseiro especial. Agora, quando você tem, por exemplo, 70 anos, você fala assim, pô, mas para eu viajar, eu não vou pegar milhões de trens e ônibus e avião, e quando eu chegar no hotel eu quero que tenha uma boa cama para que eu durma bem e tenha disposição no outro dia. Então isso nem é mais visto como luxo, isso é visto como uma necessidade básica para encaixar ali na viagem. Então o custo de vida, eu nem estou falando do óbvio, que despesas médicas, plano de saúde, o custo de vida, ele tende a percepção daquilo que entrega uma qualidade mínima tende a crescer ao longo do tempo. Então é saudável considerar isso também nas metas que vão sendo construídas. Outra coisa muito importante é um bom planejamento, dado que o futuro é impenetrável, ele deve ser visto periodicamente, por exemplo, um planejamento para aposentadoria, anualmente, você fazer uma revisão desse plano, é muito bem-vindo. E extraordinariamente. Então, sempre que tem um fato novo, relevante, que impacta o que pode impactar esse plano, recebi uma super promoção, então fui trabalhar em outra empresa, recebi um bônus e minha renda quadruplicou. Mas se eu tinha me comprometido a guardar R$2.000 por mês, será que ainda faz sentido esse número? Será que não pode ser 5? Será que não pode ser 8? Isso impacta muito. Às vezes a gente pode antecipar esse plano, né? Às vezes a gente pode contratar uma estrutura de proteções diferente que não dava antes, enfim. E por fim, é importante entender que tem 2 formas de fazer. O que são 2 formas de fazer? Esse conceito da renda passiva, né, olhando para essa parte de novo, que é o que interessa, você pode dizer o seguinte: eu quero ter um patrimônio, né, um estoque grande o suficiente para que ele perpetue uma qualidade de vida que a preços de hoje me custam R$20.000. Ou seja, eu posso, a partir dos 65 anos, se essa for minha data-alvo, dado esse estoque, esse patrimônio, e dada, né, as taxas de inflação e de retorno que eu imagino ter, eu consigo tirar esses 20 mil todo mês com uma quase garantia, porque se está no futuro a gente nunca tem a garantia plena, que eu posso viver até os 130 anos, que eu sempre vou ter os R$20.000 a preços de hoje. Então, para isso, a gente tem que ter um patrimônio maior, né? Até porque a gente, para fazer essa conta, vai descontar a inflação, vai descontar imposto de renda também. Então é uma forma de fazer. Qual é a outra forma de fazer? E por que essa outra forma de fazer eu prefiro para começar? Porque essa primeira, que é ter esse super estoque para perpetuar essa qualidade de vida de 20 mil no nosso exemplo, dependendo de onde a pessoa esteja, né, o seu contexto financeiro atual, se ela não tem tanto patrimônio ainda, ou se ela tem uma ambição um pouco maior, se ela quer ter uma renda passiva que é substancialmente maior do que a renda que ela tem hoje, o que é comum, as pessoas podem se desengajar, se desestimular. Por quê? Porque ela vai ver que, putz, para eu me aposentar nessa data, eu tenho que guardar uma parte muito grande da minha renda. Eu não consigo. Ou então eu guardo um tamanho mais razoável, mas aí eu vou me aposentar aos 90 e eu já não vejo tanto sentido, né? Então, quando você olha para o aspecto comportamental, a gente precisa também apresentar planos que engajam as pessoas. E esses planos podem evoluir para planos melhores. Então, a outra forma de fazer é assim: eu tenho uma data-alvo de aposentadoria aqui, na linha do tempo, e eu também tenho uma data de expectativa de vida. Eu não preciso consumir só os juros e manter sempre o principal lá. Eu posso criar um planejamento onde, a partir dos 65 anos, eu começo a resgatar esses 20 mil a preços de hoje, que eu estou estabelecendo como alvo, sendo que eu vou resgatar de uma forma que ele vai durar até a minha expectativa de vida, por exemplo, até os 90. Significa que eu não vou consumir só juros desse estoque. Eu vou consumindo ao longo do tempo, dos 65, que é a data da aposentadoria, até os 90 anos, eu vou consumindo o próprio patrimônio também.
né, o que a gente dá o nome de desinvestimento, o ciclo financeiro do desinvestimento, apelidado lá pelo Modigliani. Então, você vai consumindo, vai desinvestindo. Eu vou pegando juros e um pouquinho de principal, juros e um pouquinho de principal, daqui a pouco juros e muito principal, até que no mês 90 anos e 30 dias, né, no primeiro mês subsequente, nesse plano sendo executado à risca, eu não tenho mais esse patrimônio para me suportar. E aí, um planejador financeiro menos horas, né, de experiência com clientes reais poderia dizer o seguinte, ou até mesmo um cliente, né, mas ingênuo poderia dizer o seguinte, poxa, mas aí o teu planejamento financeiro foi péssimo, porque se eu viver até os 92 anos, o que é que eu vou fazer nos últimos 2? Quando, na verdade, né, conectado com o que eu falei, de dar um primeiro passo e a gente vai melhorando o plano e a condição financeira da pessoa vai melhorando também, isso é muito comum. Você faz um planejamento financeiro, você pega as pessoas que estão ali no ciclo da construção, que tem 30 anos, 35, 40 anos, quando você pega a curva teórica de geração de receita de uma pessoa física, ela vai aumentando dos 30 para os 40, dos 40 para os 50. Não acontece assim com todo mundo, mas, regra geral, as pessoas têm uma renda maior aos 45 anos do que aos 30, por exemplo. E maior aos 30 do que aos 20, quando ingressaram no mercado de trabalho. Então, eu posso dizer o seguinte, acabou o dinheiro aqui e foi ruim. Mas, na verdade, não foi ruim, né? Porque eu preservei uma qualidade de vida que, no momento da construção desse plano, e isso vai sendo revisitado anualmente, era justa, né? Era algo que me enchia os olhos. Durante muitos anos, até os 90. Quando eu dou esse exemplo de que a renda vai aumentando, né, as coisas vão acontecendo, é que quando essas melhoras, do ponto de vista financeiro, acontecem na vida, por isso a importância da revisão periódica do planejamento, você vai ajustando, melhorando. Dá pra gente preservar essa mesma data-alvo, sendo que buscar agora 25 mil de renda passiva líquida e real, né, por exemplo. E uma outra coisa que dá para fazer é para migrar, né? Você pode ter inicialmente um plano onde você desinveste o patrimônio até a expectativa de vida. Daqui a pouco você diz assim, poxa, as coisas melhoraram, consigo aportar um pouco mais, agora eu vou estender, preservar o mesmo fluxo de 20 mil, mas eu vou criar um estoque que vai me permitir desinvestir não até os 90 anos, mas até os 95. Daqui a pouco a gente consegue dizer o seguinte, olha, dá para mudar e dá para que a gente crie um plano que a gente não precise desinvestir. Eu tive tanto sucesso nas empreitadas, eu comprei um apartamento e vendi mais caro, eu recebi um bônus que eu não imaginava, investi numa empresa que deu certo, que agora a gente evolui para um planejamento que é aquela primeira versão, né, que ele vai perpetuar esse fluxo de renda passiva líquida e real. Então tem essas duas formas de fazer, né, sendo que tem uma grande pegadinha, e é aqui que eu quero compartilhar minha tela contigo agora. Isso aqui é uma das ferramentas que a gente utiliza com os clientes, né, então essa aqui é para um primeiro desenho, ela é simplificada, só quero te mostrar esse primeiro desenho da perpetuidade, né, então uma pessoa de 35 anos que investe durante 25 anos, tinha um capital de 50 mil, uma expectativa de aporte de R$1.000, tem outras variáveis aqui, né, a taxa de retorno, a inflação da projeção, se corrige o patrimônio pela inflação ou não, corrige aporte pela inflação ou não, utiliza crescimento real dos aportes, incluir imposto de renda, então uma primeira observação óbvia, né, mas tem que ser feita. Você tem que fazer a conta do ponto de vista técnico correta, né, não é só uma conta de valor futuro, que você coloca lá no Excel, PMT, taxa, valor presente, pede o valor futuro, não é só isso, né? E aí a gente está dizendo que a preços de hoje essa pessoa vai ter R$1 milhão lá na frente e que ela vai ter uma renda passiva mensal de 3.784 a preços de hoje, né? O que se faz muito esse número é legal, porque ele vai complementar, porque eu recebo alguma coisa, eu espero receber alguma coisa de previdência social, e eu também tenho essa outra fonte de renda, e eu tenho um imóvel, então essa composição aqui me agrada, né? Ou então a pessoa fala o seguinte, pô, não, eu queria pelo menos 5 mil, putz, então para onde que vai esse número? O prazo realmente é esse, é um pouco mais, a gente começa a fazer um estudo aqui de viabilidade. Mas eu queria chamar a atenção para essa distribuição entre destes 1.730.000, né, levando em consideração essas premissas, vieram do capital inicial mais aporte. Enquanto que o dinheiro trabalhando, né, para a pessoa, que é o valor ganho em juros, representa 31% desse montante total, 334 mil. Então aqui eu tenho um cenário da perpetuidade. Agora, uma outra ferramenta que a gente utiliza com os nossos clientes é essa aqui, né? E essa reflete aquela curva do desinvestimento. Você veja o tanto que é diferente. Eu vou trazer um outro caso, esse aqui é um cliente hipotético, que diz assim, dada as taxas, as premissas que eu coloquei aqui para compartilhar contigo essa simulação,
Essa pessoa precisa investir R$ 3.500 por mês para que ela chegue na sua aposentadoria ideal com 2.242.000, né? Dada a data-alvo da aposentadoria, a taxa de retorno que ela espera ter durante o período de acumulação e a taxa de retorno que ela espera ter durante o período de desinvestimento, que é saudável que seja um pouco menor do que o período de acumulação, pelas necessidades que eu tenho nessa fase do desinvestimento, né? Então eu quero me expor a menos volatilidade, eu quero mais liquidez, eu quero mais segurança, e a gente troca um pouco de retorno para ter essas coisas. É comum e a gente faz a projeção dessa forma. Então a idade-alvo da aposentadoria é 60 mil, a renda desejada é 10, né? Não tem nenhuma outra fonte de renda aqui, e aí o investimento mensal para cumprir com esse planejamento da aposentadoria, eu vou colocar igual aos R$ 3.500. Então eu poderia escrever aqui, eu vou colocar aproximado 3.580. Então na hora que eu faço isso, percebe que se fecha a curva, né? Nesse gráfico de independência financeira, a linha laranja, né, é quanto que eu preciso ter, e perceba que o dinheiro ele vai acabando, ele vai desinvestindo, esse patrimônio projetado ele vai acabando até a expectativa de vida aos 90 anos, que foi o exemplo que eu dei. Em azul, você tem o principal investido e a diferença da área azul, né, para a área verde é justamente o dinheiro trabalhando em prol da construção do patrimônio desse cliente aqui, né? Então a história dos juros sobre juros. Quando a gente faz uma conta como essa, né, você já está levando em consideração o desinvestimento, todas as premissas técnicas, e eu estou mostrando para a pessoa que este planejamento necessita de um aporte continuado de R$ 3.500 por mês. E aqui, né, o ponto que eu falei no início do vídeo das pessoas subestimarem a complexidade envolvida num planejamento como esse. Isso aqui está no software, é a projeção, né? Matematicamente está tudo ok, sendo que a vida ela é mais complexa do que a gente gostaria, né? O Nassim Taleb diz que os mercados são caóticos, aleatórios, complexos e dinâmicos. A nossa vida também é. E como o Dan Ariely fala, a frase que eu adoro, a gente planeja guardar dinheiro para a aposentadoria, mas a gente torra o dinheiro nas férias. E o torrar dinheiro às vezes vem do não planejado, mas quando se faz esse tipo de conta, a gente esquece que haverão planejamentos conscientes de outras conquistas. Até porque, do ponto de vista comportamental, ninguém aguenta durante 20, 30, 15 anos que seja, só guardar dinheiro para um futuro distante. Você não tolera isso, porque é muito sacrifício empilhado. Toda vez que eu guardo R$ 3.500, eu estou deixando de gastar, que é muito mais prazeroso. Então, imagina que essa família aqui, além de querer se aposentar com uma renda desejada de 10 mil, ela também quer fazer uma viagem. Olha os projetos aqui embaixo. Ela também quer trocar carro. Ela também quer uma casa na praia. Ela quer fazer uma viagem para Disney. Por isso é tão importante o mapeamento dos objetivos. Para falar de planejamento financeiro, até de forma mais ampla, não só de aposentadoria, você tem que falar de vida, tem que entender a pessoa, o que é relevante para ela, o que é que ela quer. O produto é sempre uma consequência do plano. O produto de investimentos, o produto de seguros, o produto de previdência é sempre uma consequência do plano. O plano que é o fio condutor. E aí quando a gente leva em consideração esses projetos, olha só, aquela curva que fechava, agora tem um gap gigantesco. E eu percebo que os 3.500 que eram suficientes para poder chegar naquele alvo, não é mais 3.500, né? Se eu colocar aqui até mais, ó, agora tem que ser uns R$ 6.000 por mês. Imagina se a pessoa olha para aquele gráfico inicial, começa a poupar R$ 3.500 por mês, porque eu vi um estudo muito sério que dizia que se eu fizesse isso, eu ia ter tanto lá na frente, eu tenho uma renda desejada até os 90 anos de 10 mil, sendo que ela vai viver a vida. Então ela já vai comprar um carro de todo jeito, ela vai querer levar a filha dela para Disney de todo jeito, e essas coisas impactam, né, o patrimônio e tudo, e quando chega lá na frente, ela descobre que ela não vai ter a renda desejada de 10 mil, né, sendo que agora eu não tenho esse tempo todo à minha disposição. Quando eu saio de 3.506, eu tenho uma leitura muito mais real, e um bom planejamento ele é revisto anualmente. Né? Você vai ajustando isso. Né? Esse é também o seu papel, é o papel do Wealth Planner, é o papel do consultor financeiro, né? Apoiando essa análise e o enquadramento desse rumo para que ela viva o presente, troque de carro, viaje para Disney, mas também tenha uma aposentadoria tranquila. O que acontece daqui para frente, aí é papo para um outro vídeo, né? Por exemplo, poxa, mas a pessoa tinha 3.500, mas ela não tem 6 mil. Ah, então agora talvez a gente olhe para orçamento, né? Agora a gente olha para a estrutura dos projetos, agora a gente leva em consideração instrumentos de crédito,
né, que sejam saudáveis, que sejam considerados no plano para suportar isso aqui sem comprometer tanto a capacidade de aporte ou a qualidade de vida no presente. Enfim, são instrumentos e ferramentas que nós temos que trazem equilíbrio para o plano. Espero que você tenha curtido esse vídeo, tá? Compartilha se você conhece alguém que gosta do mercado financeiro, que se interessa pelo assunto planejamento financeiro. Tem muito conteúdo aqui no canal que é relevante para quem gosta desse assunto. Se você não está inscrito no canal, meu segundo lembrete, se inscreve aqui e a gente se encontra no próximo vídeo.